Perfeito. Tá, ok. Para a N1, eu vou passar. Na N1, até vou anotar aqui também para não esquecer. A N1 vai até os meios indiretos, a transação de pagamento. Tá? Então, se você quiser anotar aí, depois eu vou colocar também. Boa noite, alunos que estão entrando agora, tudo bem? Estou aqui conversando com o Herbert sobre as provas. Nós vamos conversar um pouquinho, mas eu não vou me delongar agora, nesse primeiro momento, muito não, tá? Nós só vamos aguardar aí. Deixa eu ver, peraí. Fiz alguma coisa errada aqui, pronto. Mais alguns minutinhos, nós já vamos dar início à temática em si, tá? E no final é que eu vou dar os comunicados. Eu vou inverter. Boa noite, Isabel, tudo bem? Eu vou inverter, porque eu acho que fica menos. Otimizo mais, né, a nossa aula, as nossas temáticas, tá? E no final eu passo comunicados. Quem tiver dúvidas dos comunicados, a Simone tem meu WhatsApp, vocês meu Telegram, né? E nós vamos já discutindo por lá. Tá ok? Existem aí algumas questões que nós vamos verificar, né? Porque o nosso plano, a data de prova, tudo foi alterado, né? E vocês já devem ter recebido o meu plano original, né? Sim. Você viu agora há pouco, Herbert? O plano? É. Não, acho que a Simone havia mandado no grupo. Isso, eu já havia mandado, mas o que acontece? Eu já havia mandado, tal, só que nós refizemos uma pequena parte, não tem muita diferença não, tá? Mas nós refizemos o plano de aula, tendo em vista as férias. O plano ainda estava lá com abril, entendeu? Então, nós refizemos o plano, ele foi aprovado agora há pouco, então, acredito que daqui a um tempo já esteja para vocês, só para vocês verificarem aí as questões, tá? E aí, depois, eu vou falar das práticas de competência, que são as atividades, né? Que vocês me enviaram. E eu tinha colocado a data de hoje para envio, porque a nossa prova seria no dia 26, dia 2, né? Seria para o dia 2, mas não vai ser mais. Então, eu alterei aí algumas questões, tá bom? Está lá também no plano novo, viu, Herbert? Por isso que eu falei para você, tá? No antigo, ele tinha datas de provas que ainda não estavam definidas, né? Quer dizer, estavam definidas, mas foram redefinidas, né? Deixa eu ver aqui. A prova ficou para o dia 9, então. A prova dia 9 de junho. A N1 para o dia 9, a N2 para o dia 14 e a N3 para o dia 28 de julho. 14 e 28 de julho. Perfeito. A N3 não vou pensar nisso agora. A N3, julho, Matheus. A N1, dia 9 de junho. A N2, dia 14 de julho, depois de um mês, tá? Então, assim, em que pese nós tenhamos esse prazo mais dilatado do início do curso, né? Lá no início de fevereiro, para agora maio, junho, né? Quando vocês forem fazer a N2, o prazo realmente vai ser mais exíguo, tá? Ok? Herbert, você falou que você vai fazer N3? Não, tô falando que N3 eu não vou pensar agora. Vou deixar para pensar só quando Ah, precisar. sim, Uma pergunta. pode A falar. matéria até o item 3, que é esse meios de pagamento, ele é proporcional ao conteúdo que vai ser passado para N2? Porque eu achei que, tipo assim, em questão de itens é pouco, mas acho que em questão de matérias é bastante. Mas do 3 até onde nós estamos vendo agora, parecem serem bastante itens. Então Você fala eu perdi a visão de.
de quantidade de matéria, do 3 até onde nós estamos. Se ela é proporcional do 1 ao 3. Que é Nós passamos o 4, que é sucedâneos, 5, que é inadimplemento. Peraí. 6 contratos. Então, a gente está ainda em contratos. É isso, né? Isso. Em conteúdo, quando for, né? Lá no final, são 13, né? É isso que você quer dizer? Isso. Eu estou com a sensação de que do 4 ao 13, que seria para N2, é um conteúdo muito maior que vai ser para N1. Ou eu estou enganado? Não, você não está enganado, não. Porém, agora que nós vamos iniciar os contratos em espécie, a matéria é maior, né? Mais extensa. Porém, são vários contratos, tá? Então, eu não vou, inclusive, uma segunda consideração que eu vou fazer. Eu não vou fazer eu não vou passar na prova todos os contratos, entendeu? Entendi. Eu vou passar o quê? Os que nós, claro, estão aqui, na verdade, os contratos mais conhecidos, típicos, porque nós temos mais, mas eu vou me fixar em alguns e isso eu vou falar para vocês também. Entendeu? Falar para vocês também. Tá? É isso que eu estou pensando, viu, Herbert? Agora que você me falou, vamos pensar. Gente, boa noite, eu estou aqui com o Herbert, para quem está entrando, verificando Eu não estou me, me subjulgando, assim, mas seria interessante para N1, eu não sei se também, né, é uma sugestão e só um ponto de vista meu, que fosse dada obrigações, todas as obrigações, porque sucedânea e Na verdade, inadimplemento, na verdade, Herbert, só te interrompendo um pouquinho, eu tinha pensado, tá? Deixar obrigações, nós temos duas macrotemáticas, obrigações e contratos, né? Então, eu tinha realmente deixado obrigações para a N1, tá? Por conta de toda essa questão, né? Eu estou realmente pensando em parar nos meios indiretos, ou no máximo sucedâneos, que aí já finda março. E quando nós retornamos das férias, nós temos, na verdade, a última questão, né, sobre inadimplemento das obrigações. Deixa eu ver aqui. Espera aí, gente. Eu não tô. Dá licença. Tô só uma coisa aqui. Então, Herbert, essa era a minha proposta, entendeu? A minha previsão, na verdade. A minha previsão, né? O mais importante, Herbert, e é o que eu vou. Na semana anterior à prova, eu vou falar para vocês se fixarem em determinados pontos, tá? Porque eu sei que a matéria é muito extensa. Entendeu? Então, eu vou me fixar em determinados pontos. perfeito. Tá ok? Então, em que pese, né? Eu entendo isso que você falou e era a minha previsão, né? Deixar contratos para N2, obrigações para N3, né? Só que provavelmente eu vou parar. Provavelmente eu vou parar em ou meios indiretos, que é o que eu tinha falado para você, mas agora pensando no que você falou, eu vou parar nos sucedâneos de pagamento. Porque depois vão ser os contratos em espécie. E quando for os contratos em espécie, sei que alguns eu não vou acabar pedindo para vocês, entendeu? Entendi. Na prova em si. Perfeito. Certo? No
final, nós retornamos a esse assunto, tá bom? Ok. Mais uma vez, gente, boa noite. Vamos dar continuidade. Eu estava aqui conversando com o Herbert sobre algumas de prova. Eu vou falar sobre elas, sobre as nossas atividades, o prazo de entrega, né? A maioria já me entregou hoje, porque o prazo era hoje, né? E depois nós vamos ver determinados comunicados. Agora nós vamos direto para a temática, gente, porque eu percebi que às vezes eu falo muito de comunicado, tal, quando a gente vai ver, já passou muito tempo para irmos para a temática em si, né? Então, nós vamos primeiro para a temática e depois eu passo os comunicados, tá? Lembrando que o questionário pós-aula que vocês fizeram, que tinham até hoje para fazer, o pequeno vídeo sobre ele, e a da semana passada também, já se encontram na sala virtual de vocês, são vídeos curtos, de 3, 4 minutos, tá? Num tópico que eu criei para isso, chamado Vídeos Curtos sobre Atividades, tá bom? Então, lá vocês vão ver essas questões. Eu só ainda não gravei a das práticas de competência, das atividades, tá bom? Que vocês me entregaram hoje, tá? Bom, eu estou aqui, gente, pensando, estava hoje fazendo uma análise da nossa disciplina como um todo, né? Nós temos duas grandes macrotemáticas, né? Então, nós temos o direito das obrigações, que já passamos, né? Já superamos, entre aspas, tá? E nós temos a teoria dos contratos, né? A teoria contratual, em que nós temos as disposições gerais para depois irmos para os contratos em espécie. As disposições gerais, gente, assim como na obrigação, né, no direito das obrigações, em que nós nos fixamos muito no início, né, o início é uma base, né, a exemplo de uma metáfora da casa, né, em que tem que ser construído com uma base sólida, para que depois se construa aí toda a sua residência em si, né, a sua casa em si. Eu não fico parada, tá, gente? Vocês me desculpem, mas eu não consigo ficar parada. O que que acontece? Eu quero me fixar bem nessa teoria geral dos contratos, e depois a gente já vai para o contrato de compra e venda, tá bom? Se der tempo, né, hoje, eu queria ir para contrato de compra e venda. Porém, até pelo que nós vimos a semana passada, né, há muitas disposições gerais dos contratos, né, contratos em geral, né, e nós tínhamos deixado para trás, entre aspas, né, vocês me lembrem, vício redibitório e evicção eu nem cheguei a passar? Ou eu cheguei a dar? Porque no questionário pós-aula, eu tinha preparado e imaginado que desse tempo de verificar tudo, né? Então, nós não vimos tudo, né? Vocês conseguem lembrar para mim? Não foi dado tudo. Tanto que as primeiras questões, pelo menos para mim, foram de vício redibitório. Aí eu dei uma olhada no código lá e tentei resolver. Certo. Então, eu não dei nem vício redibitório e nem evicção, né? Não. Então, porque a matéria realmente é grande, eu achei que dava tempo de fazer essa interlocução, né, socializar aí esse conteúdo com vocês a semana passada, não deu. O que eu vou fazer, né, o que eu estou fazendo, já fiz essas alterações no plano de aula oficial, né, que foi aberto para nós esses dias. Só estou falando isso porque nós vamos entrar na temática já, tá? Então, hoje, eu vou me fixar com vocês em vício redibitório, em evicção, tá bom? Que são dois defeitos, tá? Ou duas garantias aí,
né, uma material e outra processual e outra de direito, né, digamos assim, processual não, de direito, como vocês devem ter visto no vídeo que eu mandei para você, que eu enviei para vocês, né, e a extinção dos contratos. Nós vamos falar um pouco sobre como os contratos se extinguem. Gente, no geral, tá? Por quê? Porque depois nós vamos ver os contratos em espécie. E aí sim, cada contrato em espécie tem a sua peculiaridade para saber como que eles podem se extinguir, suspender, etc. Tá bom? Então, hoje eu vou dar continuidade às disposições gerais, tá? Da teoria do contrato, suspensão e extinção dos contratos, tá? Que são as causas posteriores ou anteriores ou posteriores à formação dos contratos, que é muito importante por conta da pandemia, tá? Se der tempo, e eu não vou me delongar, mas se der tempo, nós vamos para contrato de compra e venda. De todos os contratos que nós vamos ver, o contrato de compra e venda sem dúvida, o maior. Então, a semana que vem, nós vamos nos fixar no contrato de compra e venda, tá? As cláusulas do contrato de compra e venda, quais são as cláusulas especiais, né? O que é um contrato específico, como se faz um contrato de compra e venda, móvel, imóvel, né? E aí, por quê? Porque as cláusulas gerais do contrato de compra e venda, primeiro, é o nosso contrato típico, né? É o nosso contrato mais comum dentre os típicos. Típicos, gente, são contratos que têm nome pela lei, contratos nominados, legalmente nominados. Então, vocês veem que o Código Civil possui lá, né, contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de locação, contrato de mandato, empréstimo, mútuo, tal. Então, assim, nós vamos ver cada um, tá? Só que, de todos, o maior, com mais especificidades, é o de compra e venda. Os outros são menores, têm peculiaridades, né? Que muitas vezes o próprio contrato de compra e venda tem disposições que podem, junto com as disposições gerais do contrato, podem ser utilizadas para a sua convolução, tá? A convolução dos contratos, tá ok? Então, quando nós formos ver cada espécie contratual, né, eu vou me fixar, lembrem disso, me fixar quer dizer, eu vou trabalhar bem com vocês o contrato de compra e venda, doação, compra e venda e doação. Os outros eu vou trabalhar bem também, mas eles têm peculiaridades que são menores, tá? Menores, menos trabalhados, né? Vamos dizer assim, né? Isabel, professora, que tipo de contratos internacionais podem ser feitos? Só por curiosidade, Isabel, foi até bom você ter falado, porque contrato internacional a gente acaba não tratando especificamente aqui. Até vou anotar, né? Na verdade, Isabel, contratos internacionais nós fazemos toda hora. Eu posso fazer um contrato internacional. Exemplo, contrato internacional básico, tá? Você compra algo na internet, de um site da China, o AliExpress. Muita gente compra desse site, né? É um contrato de compra e venda. Os contratos internacionais, Isabel, celebrados aqui, são celebrados no nosso território, são considerados são considerados de execução, se for também, de execução dentro do nosso território. Agora, contratos internacionais, internacionais no sentido de que possam ter partes em que uma das partes seja estrangeira, tá ok? Ou que, pelo menos, a lei do outro país também possa ser aplicado. Isso costuma acontecer muito com patentes. Então, uma empresa possui uma patente, uma determinada patente,
e ele deseja registrar essa patente num outro país para ter proteção legal naquele país. Então, pode. Direitos autorais, também é efetivado muito contrato em relação a direitos autorais com editoras internacionais, contrato de transporte, né, e de seguro, quando eu tenho bens em outro país, e aí eu faço um contrato, eu sou parte brasileira, só que dependendo de onde estiver o bem, vai viger a lei daquele país, né? E contratos de exploração, que eu posso dizer que são também contratos internacionais de exploração, contratos públicos, né? O direito internacional público tem também os chamados contratos públicos, em que os estados, ou um estado com uma empresa realizam aí um contrato. Há um tempo atrás, salvo engano, se eu não estou muito enganada, a NASA realizou um contrato comprando a NASA adquirindo um satélite de Israel, alguma coisa assim, ou melhor, acho que Israel adquiriu um satélite do Elon Musk, que é o dono da Tesla, né, para ir para o espaço, né, um foguete espacial, uma nave, não sei. Então, eu tenho também esses tipos de contratos, tá? Então, eu tenho contratos menores, tá? Contratos de compra e venda, os contratos de compra e venda, contratos de transporte, que eu falei para vocês, né? Então, você sai daqui, por exemplo, e vai fazer um cruzeiro na Itália. É um contrato de transporte, né? Uma prestação de serviços, tal. E você passa por águas internacionais. Então, é um contrato que, em tese, é nacional, porque a empresa está sediada aqui, mas você também tem uma parte da viagem em que você está em solo internacional. Então, isso também tem que ser regulado. Entendeu, Isabel? Assim, foi bom você ter comentado, Isabel. Eu vou, na verdade, não está no nosso plano, né? Mas eu vou ver se eu consigo, nem que se for eu gravar algum vídeo para vocês sobre contratos, algo sobre contratos internacionais, né? Inclusive contratos internacionais, muitos dos contratos internacionais prevêem cláusulas de arbitragem, né? Mediação ou arbitragem. Algo que no Brasil, já vou começar, a matéria já começou, tá, gente, a temática, né? Algo que no Brasil não é tão comum ainda, embora nós tenhamos, né, a justiça aí restaurativa, né, o novo CPC, ele veio para desestimular as partes a ingressarem na justiça, né, a ingressarem no poder judiciário, dentro do poder judiciário, no sentido de litigiosidade, se tratar de direitos disponíveis, né, ou indisponíveis transacionáveis. Então, os contratos internacionais costumam ter muito isso, né, ter cláusulas de mediação ou de arbitragem, algo que os nossos contratos, né, já falando para vocês, isso no geral, tá, gente? No geral, como nós estamos vendo a teoria geral dos contratos, o que isso significa? Nós estamos tratando de vontade, né? Autonomia da vontade, tá? Dentro da autonomia da vontade, nós podemos, e dentro do que a lei me permite ou não me proíbe, né? Nós podemos livremente pactuar as cláusulas. Eu já falei para vocês, antigamente existia o acordo de cavalheiros, né? Não existia um contrato escrito, não precisava, porque o contrato verbal já se suportava, né? Já se bastava por si só. Hoje, não temos mais isso. Então, hoje, o que nós, advogados, na medida do possível, muito bem explicado para as partes.
Quando nós vamos elaborar um contrato, a gente sempre orienta as partes, tá? Ou se a outra parte estiver acompanhada também de advogado, né? Nós falamos como advogados também, né? Para que conste, na medida do possível, uma cláusula de mediação, tá? Ou arbitragem, né? Cláusula que a gente chama de cláusula compromissória, para que realmente as partes, se houver um possível litígio, que antes de adentrar no Poder Judiciário em si, né, litigiosamente falando, eu consiga antes tentar, né, uma mediação, ou uma arbitragem, tá? Isso acontece com grandes empresas. As grandes empresas, elas hoje muitas não têm tanto interesse em entrar na justiça por inadimplemento contratual, dependendo, tá? Uma fusão entre empresas, né, que pode gerar uma indenização gigantesca para determinadas outras empresas que se prejudicaram com isso e que faziam parte de um grupo, por exemplo, né? Muitas vezes leva-se à arbitragem ou à mediação, que faz com que as partes tentem por si só, ou mediante o terceiro, que é o árbitro, resolver aquele conflito para que não vá até o Poder Judiciário. E o contrato, eu não sei se eu já falei essa frase para vocês, eu acho que já. O contrato nós fazemos para o nosso pior inimigo, porque se não fosse, não precisava fazer. Então, toda vez eu falo, eu tenho muito essa frase: contrato se faz como se fosse para o seu inimigo. Porque se não fosse, você não precisava fazer. Então, você pode fazer um contrato de convivência, que não vai ser o caso, nós não vamos aqui estudar um contrato de convivência que é do direito de família, né? A gente vai estudar aqui contratos no âmbito patrimonial puro, né? Mas um contrato. Eu posso estimular, né, as partes a trabalhar essas questões para que não tenham um litígio. Mas quando nós vamos redigir as cláusulas do contrato, a gente tem que pensar, tá? E a gente, que eu falo assim, nós advogados, tá bom? Eu e o outro advogado, a outra parte, ou se for só eu, pensar nos dois lados também, né? Porque muitas vezes uma parte contrata um advogado para fazer o contrato. E esse contrato geralmente pode ter interesses conflitantes, interesses colidentes, né? Então, eu sempre, quando acontece isso, eu, eu, eu sugiro para que uma das partes contrate, né, um outro advogado para me acompanhar, tá? Para que não tenha nenhuma forma de ingerência ou nenhuma infração. Infração ética não é, mas muitas vezes nós podemos ficar numa situação delicada, né? Olha, eu fiz o contrato, né? E aí? E não é querer puxar o lado, gente. Eu não estou falando aqui de cabo de guerra, tá? Então, eu tenho um contrato de compra e venda, né? Então, na qualidade de compradora, eu tenho que me revestir de todas as proteções. Por sua vez, o advogado do vendedor, se eu for a vendedora, mais proteção. Porque eu tenho que colocar multa. Se não entregar o bem, vai entregar, qual é o prazo, tá? Então, há essas questõezinhas aí para o advogado pensar, isso é no caso concreto. Não é algo, eu estou falando aqui, mas não é algo abstrato, tá? Isso é no concreto que nós, advogados, analisamos, né? Então, a gente vai anotar tudo que a parte ou as partes desejam, né? E às vezes,
um cliente chega para conversar conosco e ele, sobre um contrato, e a outra parte já tem um advogado. Eu ligo para o advogado, né? Lembrem-se, nós fazemos contratos como se fosse para o inimigo da nossa parte. Tá? E o outro advogado também vai fazer a mesma coisa, ele vai redigir as cláusulas, eu também, vamos fazer ali aquela redação conjunta, né? Mas é para proteger os dois lados. Princípio da boa-fé, princípio da lealdade, tá? Função social do contrato. Tá ok? Dito isto, eu vou apresentar, né, os meus slides novamente, só que, cadê aqui? Cadê aqui? Eu vou, gente, para vícios redibitórios, tá? Que é o que a semana passada tinha faltado, inclusive, eu achei que ia dar tempo, algumas questões, algumas não, acho que a maioria, né? Era sobre vício redibitório ou evicção do questionário pós-aula. Eu coloquei. Nesse caso, não poderia criar um atrito entre advogados? Então, Guilherme, quando os advogados eles têm consciência tanto da lei quanto do que as duas partes querem, né? E eles querem proteger, a conversa sai madura, viu? A conversa sai madura, né? Pode causar um pouco de atrito, mas assim, é um atrito que vai chegar vai chegar num consenso, porque o que as partes querem é resolver a situação. E para resolver a situação vai ter que ser através de um contrato. Então, os advogados estão ali, cada um para proteger o seu lado. Gente, advogado é parcial, tá? Claro, nós temos o código de ética nosso, né? Nós temos toda aquela questão para analisar, né? Da função social, da boa-fé e tal, né? Nós estamos ali para proteger a nossa parte, assim como ele também. Então, vai haver um consenso de questões, entendeu, Guilherme? Tem que haver um consenso, tá? Me lembrou um instituto para falar para vocês que eu não anotei aí. Imagina, um instituto chamado de perda de uma chance. Depois eu vou comentar um pouco desse instituto também. Que são essas questõezinhas. Né? Então, gente, eu vou reiniciar os nossos slides. Eu refiz. Então, se vocês salvaram no computador aquele anterior, agora há pouco, eu fui na sala virtual de vocês, eu tirei o slide número 8 e eu coloquei novamente o mesmo slide número 8. Só que com algumas alterações. Tá bom? Algumas alterações. Por quê? Porque daí eu vou me aprofundando, vou pensando, poderia colocar mais isso. É o que eu falei para vocês, né? Então, vocês podem depois ir lá, os slides já se encontram, tá? Existe uma questão também nos contratos. Deixa eu ver aqui se eu passo agora para vocês. Vou colocar aqui para apresentar. Né? Vícios redibitórios e evicção, né? Na verdade, é a questão, né? Vícios redibitórios e evicção. Antes, gente, na verdade, vocês vão me lembrar, mas, salvo engano, eu não cheguei a passar a classificação dos contratos, né? Não, né, gente? Não, ok. Obrigada, Simone. O que eu vou fazer? Eu vou falar, né, dos contratos
a classificação dos contratos, tá? Mas eu não vou me fixar nas classificações em si, tá ok? Bom, os contratos, quanto às partes, né? Eles podem ser laterais, bilaterais e plurilaterais. Se eu tiver, né, apenas uma parte, quando eu falo unilateral, é quando há apenas obrigação para uma parte, ou às vezes uma parte só. Exemplo, testamento. Bilaterais, duas partes, plurilaterais, multilaterais, né? Quando eu tenho aí várias partes, tá? Onerosos, eu estou passando, tá, gente? Onerosos e gratuitos. Então, os contratos, eles podem ser. O que é contrato oneroso? Oneroso, gente, é aquele contrato que impõe ônus às partes, né? Ou a ambas as partes. Então, contratos onerosos são aqueles que impõem algum ônus, alguma obrigação. Exemplo, compra e venda, locação, comodato, transporte, são onerosos, né? Eles impõem ônus, eles impõem uma obrigação, nesse caso, patrimonial. Gratuito são aqueles contratos e que uma das partes, em que as partes, uma delas, na verdade, né, não tem ônus, não possui ônus. Ela simplesmente recebe um bem sem ter nenhuma obrigação em tese. É o contrato de doação, ele é um contrato chamado de gratuito. Porém, o contrato de doação, e nós vamos ver no contrato de doação, ele pode ser oneroso. Se eu tiver uma doação modal, que é uma doação com encargo, né, eu dou e só que a pessoa tem que, eu dou e a pessoa tem que realizar tal coisa, né? Não é condição, é um ônus para ela, né? Aí ele se torna oneroso, tá? Contratos comutativos e aleatórios. Comutativos são aqueles contratos em que as partes, no momento da celebração, já sabem previamente quais são os seus direitos e as obrigações. Ou melhor, elas já sabem, elas já têm a previsibilidade dos seus direitos e obrigações. Não depende de um acontecimento indeterminado, futuro indeterminado. É o contrário de aleatório, por isso que eu estou colocando essas classificações, né? É o contrário de aleatório, por quê? Aleatório, contrato básico, inclusive de aleatório, é o contrato de seguro, tá? Alia significa risco, significa caso. Ouviram aquela frase, alea jacta est, a sorte está lançada? Então, contratos aleatórios são aqueles que dependem de um evento que pode não acontecer, tá? Mas que as partes previamente imaginam que pode, tá? Mas pode não acontecer. É o contrato de seguro, que nós vamos ver também. Contratos paritários e contratos de adesão. Na verdade, a gente também chama contrato de massa, tem alguns que chamam de contrato de massa. Paritários são aqueles contratos em que as partes estão em pé de igualdade. Os contratos que nós vamos ver aqui são contratos do direito civil. Contratos do direito civil são contratos em que as partes estão em pé de igualdade, tá? As partes estão em pé de igualdade, tá? Elas podem livremente pactuar. Já o contrato de adesão, nós não temos uma liberdade tão ampla de negociação, tá? Por quê? Porque nós simplesmente, simplesmente as cláusulas e nós aceitamos-las, né? Nós as aceitamos. Tem gente, só voltando um pouco, tem doutrinadores que entendem que o contrato de adesão, ele é diferente de um contrato de massa. O contrato de adesão seria esse em que eu posso minimamente estabelecer algumas cláusulas. Eu tenho uma certa liberdade. Por exemplo, quando eu coloco taxa de juros,
quando eu coloco o número de parcelas. Então, ele é um contrato que dá uma certa liberdade. Não é paritário, não estou em pé de igualdade. Né? Contrato da Caixa Econômica Federal, né? Os contratos do sistema financeiro de habitação. Você coloca lá as taxas de juros, o número de parcelas, a amortização, etc. Tá? E os contratos de massa são aqueles em que você não poderia discutir nenhuma das cláusulas. Você aceita, ou então fica sem fica sem contratar, né? Os contratos, eles podem ser solenes são também chamados de formais, ou não solenes, que também são chamados de não formais. Solenes são aqueles que dependem de forma, tá? De forma legal, de forma específica para se aperfeiçoar, tá ok? Exemplo, o compra e venda de imóvel, né? Então, imóvel eu não posso simplesmente comprar de forma verbal, tá? Nós vamos ver apenas uma exceção, né? Quando a gente for ver contrato de imóvel, o contrato de imóvel eu não posso contratar. Eu estou anotando, gente, eu vou falando e vou lembrando as coisas. Não posso contratar de forma verbal, tá? Ao contrário de determinados produtos ou serviços, né? Então, eu vou no supermercado e compro, faço lá a minha despesa. Eu simplesmente pago. Isso é um contrato de compra e venda, não solene. Eu retiro e já efetuo o pagamento. Não preciso de forma específica, tá? Inclusive em cidades pequenas, né, como a minha, né, em que vale muito o crédito, né? Contrato de adesão não é unilateral, Milton. Não é unilateral, porque ele tem partes, né? Ele tem partes, só voltando, tá, gente, um pouquinho que eu vi agora, Milton e os demais, às vezes eu demoro para ver o chat, vocês lembram disso, tá? Ele é bi ou plurilateral, porque ele tem duas partes ou mais partes, né? Ele é considerado bilateral, vamos colocar duas partes, ele é considerado bilateral comutativo, tá? Em tese. Por quê? Porque eu posso apenas especificar algumas cláusulas, só que tem duas partes, entendeu? O contrato de adesão, ele tem duas partes, o contratante e o contratado. Entendeu? Então, eu tenho duas partes, tá? É que uma dessas partes tem uma posição econômico-financeira, digamos assim, superior. Então, ele determina as suas regras. Contrato de prestação de serviços educacionais. Vocês, nós chamamos de contrato de adesão também. Vocês sabem o valor das mensalidades, vocês têm as discussões da mensalidade. Ah, mas não posso pagar tanto, preciso pagar tanto, dá, não dá, não sei o quê. Então, assim, é um contrato de adesão, né? Mas vocês conseguem, dentro de uma certa liberdade, trabalhar isso, né? Ah, mas não posso no dia tal, posso no dia tal, posso vencimento sem outro, porque eu falo só de pagamento, mas não é só pagamento, né? As cláusulas dos contratos em geral. Então, eu tenho aí a instituição educacional e o aluno, né? O aluno, o seu representante legal. Entendeu? Retornando, e qualquer coisa depois eu volto para ver, tá ok? Principais e acessórios, né? Contratos principais são aqueles que não dependem de nenhum outro, por isso que eles são chamados de principais. São aqueles contratos que já existem por si só. Contrato de compra e venda existe por si só, né? O que seria um contrato acessório? Seria, na verdade, uma obrigação, né? Um contrato que conste uma obrigação a mais que eu possa inserir nesse contrato, mas que eu não coloquei no contrato em si. Eu geralmente coloco ele como um adendo ou como um contrato à parte. Por exemplo, fiança. Fiança, né? Que é uma garantia pessoal, né?
A fiança é um contrato acessório. A fiança, o contrato de fiança, não existe. É uma garantia. Eu garanto o quê? Não existe se eu não tiver um contrato principal. Então, o contrato acessório é aquele que existe porque ele depende de um outro para existir. Contratos instantâneos de execução diferida ou de trato sucessivo. Instantâneos é aquele contrato que se perfaz de uma forma imediata. Compra e venda no mercado quando você paga em dinheiro, por exemplo, ou em cartão de débito. Né? Você adquiriu e já pagou. Instantâneo. De execução diferida é aquele contrato em que o cumprimento dele não é instantâneo. O cumprimento dele vai ser daqui um determinado prazo. Então, eu compro um imóvel e só que eu só vou pagar, tem muita gente que faz isso. Olha, eu quero estabelecer um contrato, estou para receber uma herança, as partes sempre, muitas vezes falam isso, né? Estou para receber uma herança X, né? Mas eu vou receber daqui 2 meses. O juiz vai estar lá assinando, vai assinar lá o alvará judicial para liberar um valor, tal, tal, tal. Então, o que nós fazemos? Um contrato, né? Só que esse contrato é chamado de execução diferida. Por quê? Porque ele não vai ser cumprido no momento da assinatura do contrato. Ele vai ser cumprido após, cumprido depois, tá? Por isso que é chamado de execução diferida, tá? Mas ainda é única, uma execução com cumprimento único, só que postergado para depois, né? Postergado depois da assinatura. E de trato sucessivo são os contratos de prestações periódicas, tá? Então, se eu quero comprar esse mesmo imóvel, mas eu não quero pagar de uma vez só daqui 2 meses, eu quero pagar um pouco por mês, né? Vou comprar um imóvel de 80 mil, eu quero pagar 5 mil por mês. Então, eu digo que esse contrato é de trato sucessivo, ou prestações periódicas. Tempo determinado e tempo indeterminado. Regra geral, os contratos, depende muito do contrato e as peculiaridades dele, né? Contratos de cunho patrimonial, geralmente são por tempo determinado, né? Então, os contratos de execução diferida ou de trato sucessivo, que estão lá em cima, eles são de tempo determinado. E existem alguns contratos que são por tempo indeterminado, tá? Eu vou estabelecendo prestações sem tempo, sem fim, sem finalização. Um exemplo, o contrato de trabalho na sua forma geral, né? A regra geral do contrato de trabalho é ele ser por tempo indeterminado, né? Por isso que eu falei a regra geral, né? Porque nós temos contrato de trabalho por tempo determinado, né? Consensuais ou solenes, na verdade eu já falei, né? O contrato ele pode ser por forma ou ele pode ser sem forma. Quando eu falo consensual aí, né? Na verdade, significa que ele depende da vontade, simplesmente da aceitação da vontade. Então, se eu efetuo uma compra pela internet, isso é um contrato consensual, por quê? Porque dependeu da minha vontade, tá? Não confundam solenidade com burocracia. Então, às vezes, né, no site, ou dependendo do contrato, há algumas burocracias. Mas nem sempre a burocracia é a solenidade que a lei exige. E aí nós vamos ver caso a caso. Típicos, típicos e atípicos. Típicos são os contratos que possuem o que a gente chama de nomen iuris. Eu vou anotar aqui, tá? São aqueles que possuem um nomen iuris, ou seja, uma denominação na lei. Contrato de compra e venda, está lá um nome na lei. Contrato de locação, contrato de doação, tem um nome na lei. Então, é chamado de contrato típico, porque a lei regula especificamente. E nós temos os contratos atípicos. São contratos, porque quando a lei diz fala em contrato, eu posso estabelecer qualquer tipo de contrato que eu imaginar. Não precisa ser contrato que se encontre na legislação.
Eu posso inventar um contrato, tá? O contrato pode ser misto, no sentido de que ele pode, inclusive, acumular algumas obrigações dentro dos próprios contratos, né? Às vezes eu tenho uma obrigação de fazer junto com uma obrigação de dar, né? A pessoa tem que levar alguma coisa para outra e pagar uma determinada importância. Isso, por exemplo, pode ser um contrato atípico, porque não tem um nome específico para esse contrato, tá? E nós temos os contratos personalíssimos ou impessoais. Bom, personalíssimos é aquele que a gente contrata, é o mais normal, né? É aquele em que a gente contrata com a própria parte. Eu sei quem são as partes, né? Parte A e parte B, parte C. E impessoais são aqueles contratos, geralmente são o quê? São os contratos de adesão ou os contratos de massa, né? São dois tipos de impessoais, né? De adesão ou de massa, que na verdade viram personalíssimos depois, porque se você coloca o seu nome ali, você já está como parte, né? Mas, por exemplo, um contrato de promessa de recompensa, uma promessa de recompensa, né? E eu assino um contrato de uma promessa de recompensa. É impessoal, tá? Por quê? Porque é para quem recuperar determinado bem, objeto, animal, etc. Certo? Agora, vamos para os vícios redibitórios, tá? Vícios redibitórios. Bom, redibir significa anular, né? Então, o que são vícios redibitórios, né? É um vício, é um vício que possui, é um vício oculto, que está em um determinado bem, que torne, até vou grifar aqui, que torne impróprio para uso ou diminua o valor. Então, por exemplo, você compra um veículo. E esse veículo, você compra um veículo do seu vizinho, por exemplo. E esse veículo vem com um determinado vício. E o seu vizinho não te falou. Ou às vezes ele nem sabia, tá? Do vício. E você compra um bem e esse bem possui um vício. Gente, vício oculto. Vício aparente. Pelo Código Civil, eu não tenho. O vício oculto é aquele vício que não é facilmente perceptível. E aí, gente, é caso a caso, tá? Não há uma regra, um critério específico. O que os doutrinadores entendem é que são vícios que uma pessoa no seu médio, uma pessoa média, né, um homem médio, né, a lei diz isso, né, um homem médio faria, tá? Então, por exemplo, eu vou comprar um carro do meu vizinho, e eu andei alguns dias com esse carro e, de repente, ele começa a me dar problema. Eu não sabia o que era. E aí era um vício no motor. Ora, se era um vício no motor, era para mim um vício oculto, tá? Por quê? Porque eu não sabia desse vício. É claro que, numa eventual defesa do alienante, ele poderia dizer que eu poderia ter levado, por exemplo, um mecânico para ver, que é o que a gente faz, para não dar problema depois. Quando eu falo em vício redibitório, gente, que eu falo então em vício oculto, eu estou falando de negociação de contratos de partes que estão em pé de igualdade. Por isso que eu dei o exemplo do vizinho. Se esse mesmo exemplo fosse eu comprando num estabelecimento comercial, eu não sou mais caracterizada, essa relação não é do direito civil, ela é do direito do consumidor. E aí é outra regra que a gente vai ver já já.
tá? Então, direito das contratos, quando eu falo em contratos ou quando eu falo em obrigações, nessa parte do direito civil, é a parte em que a parte, né, o tópico, né, o trecho em que as partes estão em pé de igualdade, tá ok? E é considerado um vício do objeto, tá? É o próprio bem que possui esse vício, tá? E é um vício, tem que ser um vício considerável, porque ele tem que ser impróprio ao uso, tá? Ou diminuir o valor, ok? Às vezes, eu dei o exemplo do veículo com o motor. Pode ser que, em vez de ser esse exemplo, uma porta, por exemplo, está com um defeito e eu não consigo abrir e fechar a porta, tal, mas estou tentando pensar num exemplo assim, né? Não torna imprópria ao uso, mas diminui o valor. O porta-malas, por exemplo, que não fecha, tal, né? Não, porta-malas que não fecha é um vício aparente, não dá. Tem que ser um vício oculto, tem que ser algo que, no momento do contrato, não dava para o contratante, né? Para o adquirente perceber, tá ok? Os artigos que falam dos vícios redibitórios, né? Do 441 ao 446, né? Se o alienante, ou seja, o vendedor, né? O vizinho, vamos pensar. Se o alienante conhecia o vício, né? Então eu posso dizer que ele agiu de má fé. E hoje nós não há mais lugar para a má fé, tá? No direito contratual, tá? Pelo princípio da função social do contrato. Então, se ele conhecia o vício, ele vai restituir o que recebeu, né? De volta, mas com perdas e danos, né? E se ele não conhecia o vício, então aqui nesse caso, ele não agiu de má fé, tá? Então ele vai restituir o quê? Ele vai restituir o valor recebido. De todo caso, o adquirente recebe o valor, tá? Mais as despesas que o adquirente teve com o contrato. Pagou um advogado, por exemplo, para fazer o contrato, o advogado emite a sua nota de serviços, né? O seu recibo, e aí o alienante paga também, né? Se for um imóvel, por exemplo, me lembrou, não sei se vocês já assistiram o carro sinistrado é um vício redibitório? Se não tiver falando que ele é sinistrado, sim. Vocês já viram como é que fala? Herbert, me lembrou algo para falar do vício de redibitório assim. Geralmente, quando vai vender algum bem que é usado, geralmente entre aspas, tem escrito assim, ó, aspas. Vende-se no estado em que se encontra. Se tiver essa frase, isso o alienante está se eximindo do vício redibitório, porque você sabia. No estado em que se encontra, você sabia que você estava recebendo no estado em que estava. Então, o carro sinistrado, se não foi informado que era sinistrado, ele é considerado, tá? Agora, se foi informado, você sabia do vício. Então, o vício redibitório é aquele vício oculto, tá? É aquele vício oculto que também não foi avisado. Porque se você foi avisado, você sabia. Entendeu? Cuidado com a frase vende-se no estado em que se encontra, tá? Se vocês ouvirem essa frase, vocês sabem que muito provavelmente se trata de algum bem, algum produto usado,
E aí você tem que tomar maiores precauções. Isso acontece muito, eu acredito que tenha até sido esse o seu exemplo, Herbert. Por exemplo, leilão de veículos, né? Tem muitas concessionárias, não chama concessionárias, é porque realiza a venda, né, o leilão de veículos, né, uma venda de veículos usados, feirão, e tem que ter cuidado com essas informações, tá? Com essas informações. E se vocês forem contratar, principalmente por produtos usados, comprar, vender, por exemplo, ou locar, né? Aluguel de veículos, por exemplo, por coisas usadas, é interessante tudo que a pessoa falar, né? Primeiro, tirar foto, né? E tudo que a pessoa falar, pedir para ela descrever, porque nem sempre ela vai descrever, né? E aí ela vai falar que você sabia, tal, tá bom? Tá? Então, cadê aqui? Pode ser enjeitada. Gente, o que é enjeitado? Enjeitado é rejeitado. Então, quando nós falamos de vício redibitório, o adquirente tem duas opções. Ou ele enjeita a coisa, quer dizer, ele não quer mais a coisa, e aí ele entra com uma ação chamada ação redibitória, tá? Para ele enjeitar a coisa por vício ou defeito oculto, né? Ou ele pode requerer, se esse vício oculto diminuir o valor do bem, mas não for substancial ao seu uso, ou seja, dá para ele usar, eu posso pedir o abatimento do preço, tá? Numa outra ação chamada estimatória, tá? A ação estimatória é para abaixar o preço, né? E a ação redibitória geralmente é para enjeitar, tá? Ou, muitas vezes, a própria pessoa entra só com a ação redibitória, e na própria redibitória ela pode pedir para, se não for o caso de enjeitar, para que ela possa, pelo menos, ter o seu valor abatido, né? Isso se o valor abatido, se isso for útil, digamos assim, para essa pessoa, tá? Que mais? Defeitos ocultos, desconhecidos do adquirente. Gente, desconhecidos do adquirente, não do alienante, né? Então, é um vício oculto e que o adquirente não sabe, né? Não tinha conhecimento desse vício, tá bom? Porque se ele tinha conhecimento e se prova que ele tinha esse conhecimento, aí ele não tem direito à redibição, tá ok? Já falei das duas ações, né? A redibitória ou a estimatória, que a gente também chama de quanti minores, quantia menor, para abaixar o preço. Prazos para o ajuizamento dessas ações. Bom, gente, o vício é oculto, ok? Estou falando de vício oculto. Se é vício oculto, o que significa? Quando eu vou verificar isso? Gente, presta atenção. Móvel, e aí entra veículo, né? Móvel, 30 dias. 30 dias, gente, contados do quê? Eu vou até entrar aqui. São coisas que só descobrimos em uma vistoria ou quando for realizar a vistoria, com toda certeza. Deixa eu entrar aqui. Artigo, cadê aqui? Ó. Artigo 445. O adquirente decadência, extingue o próprio direito de ação. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel,
ou no prazo de 1 ano, se for imóvel. Contados do quê? Da entrega efetiva. Então, veículo, você tem 30 dias, tá? Da entrega efetiva para analisar. No direito civil, tá, gente? Não no consumidor. Porém, esse prazo se reduz à metade se a pessoa já estava na posse, do bem, tá? Então, antes, né, da efetiva entrega, né, a pessoa, antes da efetiva tradição, né, vamos dizer assim, a pessoa já estava na posse do bem, né? Se ela já estava na posse do bem, conta-se do quê? Não conta, então, da efetiva entrega, conta da alienação, do ato de alienação. E aí o prazo é reduzido de metade. Agora, eu não lembro se foi nesse ou se foi no questionário que eu dei agora para vocês, que vai abrir daqui a pouco. Eu dei um exemplo desse artigo. Inclusive, já voltando, falando do questionário, voltem, como eu dei muito disso nesse questionário, que foi da semana passada, voltem nele só para ver. Você não vai aberto mais para vocês, né, para fazer, mas voltem para dar uma olhada, tá? Se o adquirente já estava na posse, o bem conta-se da alienação, né? E o prazo conta-se, não é, claro, da tradição, é da alienação, reduzido à metade. 2 prazos, segundo Rodrigues e Bueno. 2 prazos com exceções, né? 2 exceções aí, a esse prazo de 30 dias para móvel ou 1 ano para imóvel, né? Máquinas sujeitas à experimentação, né? O prazo efetivo seria para uma utilização, um prazo hábil para que a máquina fosse posta em funcionamento. Tá? E aí não há um prazo específico. Pressupõe-se que é o mesmo da venda de animais, que tem um prazo de 180 dias. Por que animais têm um prazo maior, né? Maior que imóvel e menor que imóvel, né? Porque em 180 dias eu consigo descobrir se, por exemplo, aquele animal veio com alguma doença já prévia, né? Desde a sua efetiva entrega. Então, eu consigo ter um prazo maior, porque muitas vezes as doenças, né, de animais demoram um tempo, tá? O artigo 446, eu estou tendo não correrão os prazos desse artigo na constância de cláusula de garantia. Mas o adquirente deve denunciar esse defeito ao alienante nos 30 dias ao seu descobrimento, pena de decadência. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Peraí, gente, deixa eu compartilhamento. Cadê aqui? Peraí. Deixa eu ver uma questão, eu vou e volto, tá, gente? Ah, foi no questionário, né, Milton? Eu dei esse exemplo, né? Se eu comprei um carro, só que passei no meu nome. No 29º dia deu problema. No 30º, tipo, quebrou o motor. Posso pedir o meu dinheiro de volta? Você tem 30 dias. Você tem 30 dias da efetiva entrega. Se você comprou de particular. Que daí, vamos dizer assim, né? O comprou de particular é o contrato do direito civil, em que as partes estão em pé de igualdade. Tá? Aí sim. Só não vale se você comprou de algum estabelecimento comercial, numa concessionária, num estacionamento. E daí é do direito do consumidor. E já que a gente vai ver, entendeu? Agora, se for de particular, você não conta. Se você já estava na posse, conta da sua alienação. Então, seria do 29º dia, então, só que você
nesse 29º dia você efetivou a alienação, mas você já estava na posse do imóvel, tá ok? Então você teria, no caso, desse 29º dia, você teria 15 dias, tá ok? Agora, se você não estava na posse do bem, né, e você não estava na posse do bem, só que daí ele foi efetivamente entregue para você. Se ele foi entregue para você, você tem 30 dias. E aqui, gente, eu estou falando de prazo do direito civil. O prazo do direito civil não alterou como os prazos processuais que se contam em dias úteis. Tá ok? Então, no 30º dia, ele quebrou o motor, Flávio. Então, se no 30º dia ele quebrou o motor, eu entendo que no 30º você ainda teria direito, tá? Porque você exclui o dia do começo e conta o final. Segundo a lei, tá? No caso do carro, o prazo conta da efetiva entrega do bem, não da transferência do veículo. Sim. Só conta da efetiva transferência se você, da alienação, que seria, né, a transferência seria a alienação, né, se você já estava com o bem, tá? Por isso, Simone, é muito cuidado com a... Gente, carro, eu falo que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? O carro, geralmente, a entrega é a simbólica das chaves, né? Você entrega o carro, mas a entrega é a simbólica, né? Você entrega a chave. É interessante, gente, se isso for feito num contrato de direito civil, porque o direito do consumidor, você recebe as chaves e você tem os outros prazos, tal, é mais tranquilo. No direito civil, se você recebeu a chave, você também tem que provar a data que você efetivamente recebeu. Entendeu? Ou melhor, você, na verdade, como requerente, como requerente de uma ação redibitória, você vai explicar na petição inicial que você adquiriu determinado veículo e a entrega dele, a tradição foi da data tal, né? E 30 dias, até 30 dias, antes desses 30 dias, você recebeu, você verificou que existe um vício oculto desconhecido por você, né? No caso, você comprova isso. Você comprova, não, você fala isso. Só que também o que a gente fala, o que a gente alega, nós também temos que provar, entendeu? Então, se é entrega efetiva da tradição. E quando foi essa tradição? Foi, por exemplo, dia 15 de maio? Como você prova que foi dia 15 de maio? Então, gente, quando é contrato do direito civil, eu sempre falo para todos os meus clientes, para alunos, façam um escrito, gente, uma folha escrita, né? Recibo ou barra tradição, recebi da pessoa tal, na data tal, o veículo tal, estando em minha posse. Nem que não esteja na propriedade, que a propriedade só vai estar quando da efetiva transferência. Que daí sim é a alienação. Entendeu? Pensando num outro caso, Simone, se a alienação não for apenas com a transferência, porque o veículo não depende da transferência, tá? A solenidade a transferência do veículo, ela é uma mera consequência, tá? Tanto que nós não precisamos fazer contrato de compra e venda de veículo. A gente sempre orienta a fazer, porque é o que mais dá problema, dá muito mais problema que imóvel, tá? Por quê? Porque as pessoas não fazem e depois não tem como comprovar. Geralmente é o contrato verbal, né, que as partes fazem. Então, pensando nesse lado também, estou aqui pensando agora, Simone, se você fez um contrato, né, então aí vai contar da assinatura do contrato, a não ser que você já estivesse com o bem na sua posse, e aí conta pela metade, porque você já estava com o bem. Se você estava com o bem, você já poderia ter verificado, tal, ainda que o vício seja oculto. Entendeu? Gente, garantia complementar. Vocês já viram que em muitos casos, algumas pessoas dão garantia, né? Garantia de 1 ano, imagina. Garantia de 1 ano, tá.
Isso é o que a gente chama de garantia complementar. Porque os 30 dias para móvel e 1 ano para imóvel é a garantia legal, a garantia que a própria lei dá, né? Mas pode ser que a pessoa dê uma garantia, né, a mais, né? Essa garantia a mais, chamada de garantia complementar, complementar à garantia legal, né? Ela complementa. O que vem primeiro, né? Qual prazo de garantia eu conto primeiro? O complementar. Eu sempre conto primeiro o complementar e depois eu conto o prazo legal. Então, eu vou ter aí a garantia de 1 ano, por exemplo, para o veículo, eu tenho garantia de 1 ano, e depois desse 1 ano, no direito civil. E depois desse 1 ano, para móveis, eu ainda vou ter mais 30 dias. Eu somo. Só que primeiro eu conto a complementar. Mas olha o cuidado para vício redibitório do artigo 446. O artigo 446 diz assim: não correm os prazos do artigo antecedente, ou seja, prazo legal, de 30 ou 1 ano. Não correm esses prazos na constância de cláusula de garantia. Então, se eu tenho uma cláusula de garantia, ou seja, garantia complementar, então eu ainda não estou contando o prazo legal. O prazo legal vai ser contado depois. Porém, a segunda parte do artigo, se o adquirente deve denunciar o defeito oculto ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento. E aí eu não estou falando nem de imóvel nem de imóvel. Aqui, 30 dias, sob pena de decadência. Então, se você compra um bem, adquire um bem, um veículo, esse veículo tem uma garantia de 1 ano. Então, você está andando com esse veículo num ano, durante esse tempo. Chega lá para os 7 meses, ainda está dentro da garantia dele. Mais ou menos nesses 7 meses, você percebe que deve estar tendo algum defeito, verifica que é um defeito oculto, um vício redibitório. Você vai esperar passar a garantia de 1 ano ou a garantia legal? Não. Se você descobriu o defeito, você tem 30 dias para denunciar, a gente chama de denúncia, tá? Você tem 30 dias para denunciar o defeito, tá? Sob pena de você não poder mais denunciar, porque decai do direito, tá bom? É muito importante isso. Então, mesmo tendo isso, gente, no direito civil, eu tô querendo ter um cuidado para não misturar, né, com o direito do consumidor, que é o que a gente vai ver agora. Os vícios redibitórios no direito do consumidor, no CDC, eu faço um paralelo, tá, gente? Ele é um pouquinho diferente, tá? É um vício. Só que no direito do consumidor, esse vício é tanto oculto quanto aparente. Então, no direito do consumidor, protege o consumidor, é a parte mais fraca. Então, no direito do consumidor, não importa se é vício oculto ou se é vício aparente, tá? E o que é direito do consumidor, gente? É aquela em que uma das partes é fornecedor e uma parte é consumidor. O que é consumidor, segundo o artigo 2º, primeiro ou segundo, do código do CDC, né? O que o artigo diz? Consumidor é aquele que usa o bem ou o serviço como destinatário final. Se eu compro um computador para minha empresa, eu sou consumidora. Porque o computador é para uso final meu, né? Agora, se eu compro um computador para revender, eu não sou consumidora, aí não é relação de consumo, tá? Relação de consumo com um fornecedor, a gente está falando de direito consumerista, tá? E aí, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor considera tanto vício oculto quanto vício aparente, tá? O prazo é o mesmo, tanto para vício oculto quanto para vício aparente. Para produtos duráveis. Produtos duráveis é aquele que não se esgota no seu consumo imediato, tá? Imóveis, veículos, bens em geral, né? Copos,
produtos, livro, sei lá. E não duráveis, e o prazo é de 90 dias. E não duráveis, prazo é de 30 dias. Ele tem um prazo mais exíguo. Por quê? Produtos não duráveis são aqueles produtos que se esgotam em um consumo imediato, um consumo menor. Alimentos, remédios. A única diferença é que do vício aparente, ele já está ali visível. Então, conta esse prazo da onde? Contam-se esses prazos da efetiva tradição, tá? E no vício oculto, eu conto esse prazo a partir da própria constatação do vício, tá? Então, essa é a diferença. Acho que eu até repeti. Não repeti. O artigo, acho que é o 18 do CDC, impõe, né? Impõe. Né? Coloca, CDC, gente, Lei 8.078, tá bom? Deixa eu ver se é o artigo 18. Artigo 18, parágrafo 1º, né? O que eu vou colocar aqui, né? 18, parágrafo 1º. O que o devedor, o consumidor pode requerer, e a escolha é dele. Ele pode requerer a substituição do produto por outro igual, se for maior, ele tem que pagar a diferença, tá? Não adianta querer também se dar bem. Restituição, ou ele requer a restituição da quantia paga, atualizada, tal, ou o abatimento proporcional no preço, se o bem ainda servir, tá? Esses são os vícios redibitórios. Só para ser. Desculpa. Eu achei que eu estava apresentando. Espera aí. Desculpa, gente. Eu achei que eu estava apresentando. Agora vocês confirmem. Agora vocês estão vendo, né? Flávio. Muito obrigada, Flávio. Flávio colocou aqui o artigo 18. Né? Exatamente. É o que a gente chama de vício do produto, os vícios, né? Os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente. Que aqui não é uma aula só de direito consumidor, eu adoro essa aula. Respondem solidariamente pelos vícios de qualidades ou quantidade que o tornem impróprios ou diminuam o valor. Então, é o artigo 18 e o parágrafo 1º que fala das escolhas, né? Então, quando a gente fala de fornecedores, né, quando fala fornecedores, gente, estou abrangendo toda a cadeia, o fabricante e a loja que vende. Então, aquele negócio da loja falar para você, né, você chega lá com um produto e ela diz que ela não pode resolver para a gente resolver com o fabricante. O que geralmente acontece é que eles levam para assistência técnica, a assistência técnica tem que ter 30 dias. Desses 30 dias, né, isso tudo que eu estou falando está no CDC, depois desses 30 dias, você tem que chegar na loja e a loja tem que cumprir com uma dessas 3 alternativas que você pode exigir, senão você pode entrar com uma ação. Tá? O PROCON ajuda muito quando é direito do consumidor, né? É um instituto que tem uma atuação muito efetiva, né? Consumidor. Eu gosto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, agora, evicção. Gente, são 2 defeitos, digamos assim, né? Consumidor e evicção. Peraí, gente, agora que eu tô vendo que tem mais. Se o defeito no carro, por exemplo, né, só se apresenta após os 30 dias, porém, eles estavam ocultos. Lavínia, se não tiver garantia complementar e for do direito civil, é prazo decadencial. Entendeu? É prazo decadencial, tá?
Já existiam por mau uso, porém se apresentaram depois. Então, em se tratando de venda de particulares, tem que ter um cuidado muito grande, tá, Lavínia? Porque é prazo decadencial, tá? Eu não achei nenhum julgado que desse exceção a isso, não. Eu vou até anotar aqui, eu vou verificar isso para a semana que vem. Algumas exceções, né, aos vícios redibitórios, né? Porque realmente é prazo decadencial. Pressupõe-se que a parte tenha, entre particulares, tenha uma diligência, né, para isso, tá ok? E cuidado com essas propagandas que colocam, vende-se no estado em que se encontra, né? Às vezes a gente compra na OLX, por exemplo, Mercado Livre, sei lá, né? E muitas vezes não é algo. Olha, mesmo sendo novo, né? Eu estou falando de algo usado, mesmo sendo novo, né? Mas possui um defeito oculto, tá? E sem garantia, né? E a pessoa não dá garantia. Se ela der garantia complementar, que essa garantia a mais, né? Aí o prazo conta-se dessa garantia. Quando a gente geralmente vai fazer uma compra, Lavínia e demais, sabe o que a gente costuma fazer? Pedir garantia. E a gente coloca a garantia complementar que a pessoa deu. Então, por exemplo, ela vem prestar um serviço na minha casa. Vem consertar o motor da piscina, por exemplo. Nesse caso, um particular. Eu não estou falando de consumidor, não contrata uma empresa, por exemplo, tá? Eu peço garantia. Mas espera aí, você vai para mim? Vou. Tá, e você me dá garantia do serviço? E por quanto tempo você me dá de garantia? A gente pede, gente. E aí a gente põe em contrato. E aí você está assegurada, vamos dizer assim, de uma certa forma, com a garantia legal. Entendeu, Lavínia? E eu vou procurar se há algumas exceções. Eu não encontrei. Evicção. Evicção, gente. Bom, se o vício redibitório era um vício do próprio bem, dentro do bem, a evicção não é um vício dentro do. A evicção é um vício no direito sobre a coisa. A coisa está intacta, mas eu perco essa coisa por um direito de um terceiro que tem uma relação anterior à minha. Sabe quando a pessoa vende bem duas vezes? Óbvio que não pode, né? Então a pessoa vende bem duas vezes. Esse segundo, né? Quem tiver, na verdade, né? Vamos supor, vende duas vezes com contratos. Esse segundo pode perder o bem por conta de um terceiro que já tinha esse bem garantido ali. A evicção é a perda do bem por uma sentença judicial. Tá? Então, é um defeito, gente. Né? Só que não é um defeito no contrato, no bem em si. Contrato não, no bem em si. Tá? É um defeito no direito que pende sobre esse bem. É quando, por exemplo, a pessoa informa o alienante, né? O alienante, que é um vendedor, informa que o bem está livre e desembaraçado, e muitas vezes esse bem não está livre e desembaraçado, né? Às vezes um terceiro não registrou o seu contrato. E aí, quando eu vou verificar, eu quero comprar um imóvel, o terceiro não registrou o contrato dele, mas ele ainda não é proprietário, e eu vejo que na matrícula daquele imóvel não tem nenhuma pendência, né? Então, pressupõe-se que aquele bem é meu, né? Pode ser meu, né? Porque ele está livre, tá? Porém,
esse outro, que tem um direito antes do meu, ele pode requerer em juízo o bem, por um direito dele, né? E aí isso me atinge, tá? E aí isso me atinge. Isso é chamado de evicção. Coloquei aqui algumas características, né? A perda da coisa por um direito anterior de terceiro, né? Reconhecido judicialmente, tá? O adquirente tem que ter ignorado que a coisa era litigiosa, porque se ele sabia que a coisa era litigiosa, ele assumiu, a gente chama de assunção de risco. Ele assumiu o risco, tá? E, na verdade, quando há isso, a gente faz, né? A gente denuncia a lide, a denunciação da lide, a gente faz a denunciação da lide. Então, assim, eu tenho três figuras aí, né? Vamos colocar. Eu tenho o alienante, que é o vendedor, né? Que está no meio, né? Eu tenho o que adquiriu agora, que é chamado evicto, é aquele que perdeu o bem por uma decisão judicial, e que é o adquirente novo. E eu tenho o evictor. O evictor é o terceiro, que está reivindicando o bem. Então, muitas vezes, geralmente o evictor entra contra o evicto, porque o bem realmente está nele. Então, eu tenho aqui uma relação do evictor com o evicto. O que, que o evicto faz? Ele denuncia a lide, ele chama para a lide o alienante. Tá? Ele chama o alienante para, para tomar parte naquela relação, porque ele é o responsável, né, de toda essa situação, tá? Gente, a evicção, é, a evicção, ela é uma garantia legal, como é que eu, independe, independe de previsão contratual. Eu não preciso colocar nenhuma cláusula no contrato, se eu não quiser, dizendo que aquela parte responde por evicção. Por quê? Porque, pela lei, o alienante responde por evicção. Está aqui, ó, no artigo 447. Pela lei, o alienante, o vendedor, responde pela evicção, tá? Ele não preciso colocar isso numa cláusula contratual, tá bom? Porque a lei já fala isso, tá? É implícito. O que que acontece? Pode acontecer, por isso que eu falei que pode ser que sim, pode ser que não. A evicção, essa possível perda, né, a perda do bem por uma decisão judicial, eu posso colocar uma cláusula no contrato, aí sim. Eu posso colocar uma cláusula no contrato ou reforçando reforçando essa responsabilidade do adquirente, do alienante, ou seja, se houver uma evicção, eu posso colocar numa cláusula assim, que se houver evicção, o alienante paga em dobro, então eu posso reforçar a evicção, eu posso ter, só que isso por cláusula expressa, tá? 448. Ou eu posso diminuir a responsabilidade da evicção, dizer que se houver uma evicção, o alienante responde apenas pela metade do valor do bem, por exemplo, ou eu posso até excluir a evicção, a responsabilidade. Posso? Posso. Posso. A lei diz, é uma cláusula expressa, se você não falar nada, o alienante responde por evicção. Tá? Ele responde por isso. Mas pode acontecer de um advogado querer colocar essa cláusula. E aí, acho que era o Guilherme que estava comentando, né, Guilherme? Não sei se era o Guilherme que estava falando Ai, agora não lembro, Guilherme.
não lembro se era o Guilherme, se era o Matheus, eu posso ter um reforço, ou eu posso excluir a responsabilidade, tá? Então, assim, é uma cláusula que, se eu não colocar, do atrito dos advogados, né? Essa pode ser uma cláusula que gera atrito entre os advogados. Porque se eu for pelo alienante, eu não vou querer colocar. Ou eu vou querer colocar uma cláusula que diminua a responsabilidade do meu cliente. Ao contrário, se eu estou pelo comprador, né, pelo adquirente, / evicto, eu vou ter ele pode me barrar, né? Mas eu vou querer, porque eu quero aumentar a responsabilidade do alienante pela evicção. Na verdade, gente, uma frase popular, não sei nem se é ditado, né? Popular, né? O que acontece? Quem não tem medo, não tem um ditado que é assim, mais ou menos, quem não teme, não deve, quem não deve, não teme. Ou seja, se o bem está ileso, né, está liso, líndimo, que a gente fala, né, não há por que eu não aceitar essa cláusula. Mas, para ser bem sincera, no dia a dia, a gente não coloca. Por quê? Porque o 447 já é uma disposição legal. Eu já tenho a segurança, tá? Se eu estiver contratando como adquirente, eu já tenho a segurança legal. Então, na prática, a gente não costuma colocar, não. Mas é algo que vocês podem pensar, tá? Dependendo aí do contrato. Lembra que a gente está falando das disposições gerais. Quando nós formos ver aí os contratos em espécie, aí vocês vão lembrar disso. Olha, então eu posso colocar essa cláusula aqui nesse contrato de locação, e não sei o quê, e naquele contrato, vai lembrando das cláusulas, né? Essa disciplina, gente, essa temática, né, esse tópico, ele é mais, talvez, não sei se é dinâmico que eu posso falar, mas ele tem um viés mais concreto. Bom, não perdi a palavra. Gente, olha o 449. Não obstante, a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, mesmo tendo a cláusula que exclui a evicção. Se ela se der, então quer dizer, a exclusão da evicção também não é absoluta. Se ela se der, ou seja, se a evicção acontecer, mesmo tendo a cláusula de exclusão, se ela acontecer, o evicto tem direito de receber o que ele pagou de volta, tá? Se ele não sabia desse risco, ou se ele, informado desse risco, não assumiu o risco, tá? O que eu não acredito que seja muito fácil de ser comprovado. Hoje, por e-mails, tal, testemunhas e documentos, né? A exemplo de trocas de e-mails, né? Para comprovar que o evicto, né? Que é o adquirente, sabia do risco e assumiu esse risco, porque geralmente ele não vai assumir. Né, eu estou contratando pelo meu cliente, aí ele sabe que o bem, que há um risco sobre aquele bem, há um risco, e ainda não é uma evicção, porque evicção é a perda, é efetivamente, né? Nesse caso, claro, ele vai virar e falar, não, eu vou fazer o contrato, eu vou aceitar, vou fazer o contrato, mas eu não assumo esse risco. Se isso acontecer, eu não assumo. Se eu perder o meu bem por decisão judicial, gente, evicção é a perda do bem por decisão judicial. Por sentença, na verdade. Né? Não há outra espécie de decisão ou de efetivação. Tá? Salvo estipulação em contrário, né, que não estiver no contrato, né, o evicto tem direito
aos frutos, né, se ele, aos frutos que ele tiver sido obrigado a restituir, né, se ele tiver que restituir os frutos, a renda que pendeu do bem para o evictor, né, a indenização pelas despesas dos contratos e prejuízos, custos honorários do advogado, tal, né, ou seja, ele tem direito à restituição do preço e toda a assessoriedade que decorreu, tá ok? Deixa eu ver aqui mais da evicção. 457, né? Gente, eu sempre grifo os que eu entendo que são mais destacáveis, né? Tá? Não pode o adquirente demandar pela evicção, adquirente, tá? Se ele sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. A questão, gente, ele comprovar, a questão é a outra parte comprovar que ele sabia que a coisa era alheia, que era de outra pessoa e ele adquiriu, ou se aquela coisa estava, se pendia sobre aquela coisa um litígio, um processo judicial. Responsabilidade do alienante recai sobre os herdeiros? Milton, você já deve ter visto, vocês já devem ter visto em alguns contratos, geralmente nós colocamos assim, né, a cláusula. Este contrato obriga todos os herdeiros e sucessores. Então, sim, ele obriga, não só por cláusula contratual, tá? Porque, na verdade, todos os direitos que ocorrem por conta de uma pessoa, quando ela falece, os direitos e os deveres e as obrigações vão para o seu espólio, né? Então, você vai, se o alienante falecer, você vai denunciar a lide, por exemplo, para o espólio, tá? No inventário. O espólio é o nome da massa, né, do inventário, do arrolamento de bens, entendeu? E geralmente a gente já coloca, quase no final do contrato, a gente já coloca uma cláusula dizendo que o contrato obriga sucessores e herdeiros, tal, tá? Entendeu? Você falou herdeiros. A gente coloca não só o nome herdeiros, a gente coloca o nome sucessores, tá? Por quê? Vocês vão ver direito das sucessões, mas herdeiros são aqueles, né, da ordem de vocação hereditária do 1829 do Código Civil. Acho que é 1829 mesmo. O que acontece? Sucessores são pessoas, sucessores é quem sucede, então, o que morreu, que é o decujus. Então, podem ser os herdeiros, mas podem ser pessoas que não são herdeiros, mas recebeu algum bem dele, a título de legado, né? Então, eu não tenho nada a ver, eu não sou herdeira do meu tio, né? Eu não sou herdeira do meu tio, mas meu tio me deixou um bem, em testamento. Então, eu sou sucessora dele também. Às vezes, esse bem que deixou no testamento que está com problema, né? Que vai pender um determinado litígio. E aí eu chamo o legatário, que é o sucessor. Entendeu? É isso. Imagina. Vocês viram que é interessante, né? Só fazendo um parênteses aqui, né? O direito ele vai sendo sempre ligado, né? A gente tem, né, nós temos as disciplinas são compartimentadas, né? Obrigação, contrato, não sei o quê, civil, família, tal. Só que todos são interligados, né? Principalmente dentro de uma grande área do conhecimento, né? Ciências humanas, direito, aí no direito tem o civil, grandes áreas, civil penal, por exemplo, né? Civil penal trabalhista, e aí elas conversam entre si, né? A interdisciplinariedade e entre elas próprias, né? Então, dentro do direito civil, vocês vão ver aí um leque gigantesco, né? E, quando forem prestar o OAB, tentem prestar o direito civil. Uma hora eu vou falar por quê. Eu vou puxar a sardinha para o direito civil. Gente, eu vou parar a temática por hoje, aqui, por conta do nosso horário, tá? Por conta do nosso horário, por conta das instruções, tá bom?
Então, eu vou parar a temática hoje e vou para os comunicados daqui a pouco. Tudo bem, gente? Vou interromper aqui o compartilhamento. Tudo bem? Vocês vão ver, eu vou pedir uma coisa para vocês, né? Eu sabia que evicção e vício redibitório, isso daí dá. Se for ver, cada um dá uma aula, tá? Hashtag pronto, falei. Então, existem algumas questões que nós ainda não vimos hoje da extinção dos contratos. Vocês vão ler, estão nos slides, estão nos livros das referências bibliográficas sugeridas ou de outros que vocês bem entendam, direito civil, não tem problema, né? E aí, a semana que vem, eu vou agilizar essa parte, porque a semana que vem eu vou começar com contrato de compra e venda, tá? Pergunta: a maioria de vocês já viu o contrato de compra e venda? Contrato mesmo? Aí eu pergunto para vocês isso. Sim, Herbert, sim, Flávio. Flávio não, o Milton. Ah, o Milton já fez, desculpa aí, Milton. O Milton não só viu, como já fez. Muito bem. Muito bem. O Flávio não. Mais alguém? Sabe por que eu estou perguntando, gente? Porque eu vou fazer uma seleção, não sei se para a semana que vem vai dar tempo, mas eu vou fazer uma seleção de alguns contratos que eu fiz ao longo aí da minha atividade e colocar em modelinhos para vocês, tá? Para vocês terem, tá bom? Bom, comunicados. Agora vamos tratar dos comunicados. As atividades, gente, eram para hoje. Vocês lembram, né? Nós tínhamos falado isso a semana passada. Até aí, ok? Eu trabalhava com contrato. Ah, Isabel, mas eram de sociedade. Por isso que você perguntou de contrato internacional, Isabel. Olha, contratos de sociedades interessantes. Contratos societários, assembleia. Muito bem. Então você já, já está aí no plano. Tínhamos clientes de fora. Muito interessante, muito interessante. Tratava com fusão, solução, assembleias, SAs, essas coisas. Tudo bem. Na verdade, vocês vão ver isso, não o contrato em si, né? Mas vocês vão ver isso em direito de empresa. Não sei se vocês já viram, direito societário, né? As atividades eram para o dia de hoje, né, gente? Dia 19. O que acontece? Porque a prova ia para o dia 2 de junho. A prova foi adiada para o dia 9, né? Para o dia 9 de junho. Então, quem não fez essas atividades, eu vou dar uma última chance para me entregar até a semana que vem, dia 26 de maio, essas práticas. O Milton me mandou um e-mail agora há pouco, acho que alguns outros também me mandaram há um tempo atrás, alguns dias atrás, perguntando dessas práticas de competência das atividades. Existem atividades que, sim, são iguais. Então, por exemplo, as práticas de competência 3 e 4 basicamente são iguais, porque o 3 é ler um recurso especial, que eu coloquei para vocês o acórdão, né, no tópico da atividade, e no 4 é a análise desse RESP. Então, quer dizer, vocês, RESP é recurso especial, é um acórdão, recurso especial é um recurso específico para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, para definir questões de direito questões de fato e de direito infraconstitucionais. E a Constituição, questões de direito sobre Constituição é só para o STF, que daí é RE, recurso extraordinário. Então, RESP, vocês já sabem que é STJ, tá bom? É um recurso para o STJ, tá? Então, o 3 e o 4 são praticamente iguais, o 5 e o 6 são iguais, tá? Eu acabei colocando igual para vocês. O 7 não, e o 8 também não,
né? Aí já são diferentes, tá bom? Então, na verdade, não era para ter colocado igual, mas depois, eu sou uma pessoa assim. Eu sou aquela do pacta sunt servanda. Somos escravos do que combinamos. Eu não mudo regra de jogo no meio. Eu coloquei assim, assim fica, tá? E não prejudico por conta disso, óbvio. Tá ok? Então, vai ficar para a semana. Quem não me entregou ainda, pode me entregar até a semana que vem. Vai valer 3 pontos. Porque a prova vale 7. Tá? Então, ia valer 2. Lembra? Está até lá como 2. Depois eu altero lá. Estava até lá como 2. Agora vale 3 pontos. A PC é a partir das 5. Isso, que eu pontuo é a partir das 5. 5, 6, 7, 8. É a que eu pontuo é a partir das 5, Sara, é isso mesmo. Tá? Como a 5 e a 6 são duas em uma, a 5 e a 6 vão, cada uma vai ser meio ponto, meio para 5 e meio para 6, porque são iguais, vai dar um ponto. A competência 7 vai valer um ponto e a competência 8 um ponto, 3 pontos. Entendeu? Imagina. Eu estou aqui com a sala virtual de vocês aberta. Eu coloquei vídeos curtos sobre atividades. Então, assim, questionário pós-aula, tanto da aula do dia 5 quanto da aula do dia 12, aqueles vídeos curtos que vocês sugeriram na semana passada, que eu estou fazendo em todas as disciplinas. Agradeço muito a ideia de vocês. Inclusive, para otimizar o nosso tempo, eu coloco lá, explico por que a alternativa é correta, qual é o artigo, tal. Vocês vão ver, se houver dúvidas, vocês vão me mandar por e-mail, por aqui, ou no nosso Telegram, né? Lembrem sempre do nosso Telegram também. Eu tenho recebido mais mensagens, às vezes mensagens até particulares de vocês, não tem problema, gente, tá bom? Vocês podem me mandar, eu estou sempre acessível, né? Ainda mais nesse momento que todos nós estamos passando, tá ok? Então, gente, a prova N1. A N1 vai ser dia 9 de junho. O que, que eu vou dar na N1? Estava até conversando no início com o Herbert, né? A N1, gente, muito provavelmente, eu ainda não elaborei as questões, tá? Muito provavelmente ela vai até o item 5. Item 5? Não, o item 4. Cadê aqui? Sucedâneos do pagamento, que foi a nossa última aula no dia 24 de março. Foi a nossa última aula antes das férias. Então, assim, N1 antes das férias, N2 depois das férias. Em tese é isso, tá? Herbert estava também levantando a questão de que parece que é muita matéria para o N2 e pouca matéria para N1, porque N1 vão ser 4 tópicos, sendo que a N2, né, nós temos até o 13, né? Aparentemente, é sim, né? Na verdade, assim, a teoria geral, tanto das obrigações quanto dos contratos, a teoria geral, gente, que é o alicerce, é gigantesco. Não tem o que falar, né? É gigantesco. Então, assim, eu vou me fixar nas teorias gerais e vou tratar de algumas peculiaridades. Só que quando eu for tratar de peculiaridades, principalmente no N2, eu não vou tratar de todos os contratos na prova. Eu vou tratar de algumas peculiaridades de alguns contratos. E eu vou falar para vocês, olha, vocês vão estudar tudo, claro, mas foquem nisso, nisso e nisso. Eu vou falar para vocês o foco, tá? Porque muito provavelmente, eu não sei se vai dar tempo de revisão. Eu queria dar revisão, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir uma revisão. Simone, depois a gente conversa sobre isso, tá? Tô tendo uma ideia aqui, mas vou amadurecer essa ideia. Tá bom? Eu vou amadurecer essa ideia, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, mais alguma questão? Por hoje, por agora? Já falei das práticas, não esqueça. Mais alguma questão por agora, gente?
Fica definida a matéria da N1, correto? Item 4, correto? Danos. Pagamento. Até sucedâneos. Eu ainda acho pouco. Realmente eu ainda acho pouco. Por mim, iria mais. Só que eu não vou. Eu não quero adiantar tanto, não. Gente, então, eu agradeço, tá? Peço para que vocês, eu vou, né, dar pré-aula para a semana que vem, eu vou dar mais algumas questões, até da extinção dos contratos, para que vocês já adiantem esse tópico, tá ok? E a gente entra em contrato de compra e venda. Tá? Aí é interessante, o contrato em si, eu gosto muito. Certo, gente? Gente, obrigado, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço, Flávio, Simone, mais um dia vivos. Sim, com a graça de Deus, né? Estamos aqui e sempre agradecendo todos vocês. Gente, daqui 4 minutos o questionário pós-aula já estará aberto. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, fiquem seguros. Sair, vamos usar as máscaras. Obrigada, bom descanso. Vamos ter a gravação.